Senhor Jesus permaneça na tua vida e que a sua palavra ela possa ocupar sempre o primeiro lugar. Que você possa dar o primeiro lugar a Deus, para que a sua vida seja próspera na conduta cristã. Capítulo 2 do livro de Gálatas, Paulo ele fala assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que precisam ser alguma coisa, quais tenham ido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimilavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então, veja aqui, irmãos, que Paulo reconheceu, quando ele conheceu Tiago, Cefas e João, que eles foram considerados como as colunas daquela igreja e daqueles irmãos ali. Como nós podemos saber, irmãos, que Deus ele tem as suas colunas. Deus ele tem aqueles que ele coloca em um ministério para serem colunas naquele ministério. Que Deus possa te abençoar no nome precioso de Jesus Cristo em mais essa leitura da sua palavra.